Boa noite, povo! Em nome de Jesus, hoje essa live sai. Em nome de Jesus. Vocês têm que orar aí, viu? Para dar tudo certo. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Cada dia a gente tem uma novidade aqui com o computador, com a tecnologia, mas se Deus quiser, hoje vai essa segunda lição que a gente tem aqui do nosso texto e contexto. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos orar ao Senhor para que a gente comece o nosso estudo. Que Deus continue nos abençoando, dando força para que a gente possa estudar a sua palavra. Que Ele continue tendo misericórdia de nós, compaixão de nós. Que Ele possa derramar a sua graça sobre a nossa vida, amém? Que Deus abençoe você. Fica firme aí, logo logo, se Deus quiser, Deus vai mandar aí uma vacina do coronavírus para a gente vai conseguir novamente ter os nossos encontros presenciais, mas até lá vamos ficar firme e perseverando no Senhor, que Ele tem o melhor para nós. Amém? Vamos orar nesse instante? Tem uma palavra de oração? Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, pelo estudo da Tua palavra, Pai. Pai Santo, nós passamos dias difíceis, dias, ó Pai Santo, em que até ficamos confusos. Portanto, eu te peço, ó Deus, que o Senhor seja com o nosso coração, trazendo paz, trazendo graça, tranquilidade. Que o Senhor nos ajude, Pai Santo, a tomar as decisões certas diante dos problemas que nós enfrentamos, que nós possamos ter a iluminação do Teu Espírito Santo para poder agir, poder falar, poder pensar. Perdoa as nossas falhas. Ser conosco, ó Pai. Também eu te peço pela Tua igreja, a Igreja Batista Central Itaquera, que o Senhor seja com os nossos irmãos. Ó Pai Santo, que o Senhor continue nos abençoando enquanto igreja. Pai, e também aqueles irmãos que estão participando conosco desses estudos, que o Senhor seja com cada um. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Sem mais enrolação, porque era para a gente ter feito a nossa live ontem. A gente não conseguiu, mas cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho alguma coisa aqui. Eu acredito que agora vai dar certo, viu? Em nome de Jesus. Amém? Aí fica aí em espírito de oração. Estamos estudando aqui o livro do Apocalipse e a gente está tendo aqui um subtítulo, né? Na verdade o título é texto e contexto, né? O subtítulo é Apocalipse. E por que texto e contexto? Porque a ideia é a gente estudar o livro de Apocalipse, não só saber das verdades que ele fala para a gente, que ele dá para nós, da revelação de Cristo ao apóstolo João e também certamente para nós, mas também saber como é que a gente interpreta a Bíblia de uma forma em geral. E a gente está pegando o livro de Apocalipse como o primeiro livro, porque a gente acredita que a gente vai estudar aí vários temas dentro da Bíblia, e aí a gente vai entender não só o que o livro diz, mas como que a gente chega a essas conclusões. Então, é importante que a gente, além de conhecer as Escrituras, o texto propriamente dito, a gente entenda um contexto. O que estava acontecendo naquela época em que o livro foi escrito, como que o autor pensava sobre Deus, quais eram os acontecimentos históricos, a geografia, como que era a cultura da época. Tudo isso é importante a gente saber para que a gente possa ter uma boa interpretação das Escrituras, como a gente já falou na primeira live, ok? Na última live que nós fizemos, a gente deu uma introdução sobre o tema, né? E a gente deu uma passada correndo ali em Apocalipse capítulo 1. Então a gente correu muito com texto, enfim, porque como o nosso tempo era curtinho, a gente precisou colocar bastante conteúdo. E hoje, o que nós vamos fazer? A gente vai voltar a algumas coisas importantes do capítulo 1 do livro de Apocalipse. A gente vai voltar um pouquinho no capítulo 1
e depois, com calma, né, a gente termina essa primeira parte, e aí depois, numa segunda parte, a gente começa a falar sobre as igrejas da Ásia. E especificamente hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Tiatira, que são as duas primeiras igrejas que a gente começa a estudar no livro de Apocalipse, tá bom? Então, vamos na primeira parte, que é revisar algumas coisas do capítulo 1. Então, a gente precisa lembrar uma coisa importante para a gente. A proposta do livro de Apocalipse é apresentar Jesus Cristo como Rei soberano e ressurreto. Agora, essa é a proposta do livro de Apocalipse, mostrar quem é Jesus após a sua morte. Por quê? Porque naquele momento em que João recebe a revelação do Apocalipse, João ele está preso numa ilha por conta da perseguição que já havia começado com os cristãos. As primeiras perseguições que a gente vai ver com o cristianismo, a gente pode até ver ali nos primeiros anos em que o evangelho está sendo anunciado fora de Jerusalém. O livro de Atos dá bastante registro para a gente de como que os cristãos eles eram tratados. O apóstolo Paulo, então, Silas, né, também conhecido como Silvano, Timóteo, Tito, essas pessoas, próprio Pedro, essas pessoas, elas sofreram bastante para poder anunciar o evangelho. Mas o sofrimento, ele era causado pelo judaísmo, porque o judaísmo acreditava, num segundo momento, não no primeiro momento, quando o cristianismo nasce, né, no primeiro momento não existem maiores problemas da relação do cristianismo com o judaísmo, mas depois que o apóstolo Paulo realmente começa no seu evangelho, o próprio Pedro ali em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio, a gente vai começar a perceber o seguinte, que as autoridades romanas não estão preocupadas com o cristianismo. Quem está preocupado com o cristianismo é o povo judeu, porque o povo judeu acreditava que Jesus queria deturpar ali a religião judaica. Acontece que o cristianismo cresce muito, né, no primeiro século, ele explode, e aí o que acontece? Na época, o Império Romano, quem fazia parte do Império Romano, acreditava que a única pessoa que de fato era senhor era o César. E quem era o César? O César, ele era o imperador. César, na verdade, não era um nome, mas era um título, né? Título que o imperador carregava. Então, naquela época em que João ele está recebendo a revelação do livro de Apocalipse, é exatamente nessa época em que Domiciano, que é o imperador da época, que é o César, ele começa então a receber culto, e ele é chamado de Senhor. Por esse motivo que o cristianismo começa então a sofrer perseguição. Por quê? Os cristãos crescem, o cristianismo cresce, e aí uma fala que é fundamental do cristianismo na época do apóstolo João é que só Jesus Cristo é Kyrios, né? Senhor no grego. Porém, os romanos diziam que só César era Kyrios, só o imperador era Kyrios. No caso aqui, só Domiciano era Kyrios. E aí, o que acontece? O Império Romano, por uma questão política, acredita que o cristianismo ele pode trazer algum tipo de prejuízo para os romanos. Aí, então, a perseguição de fato começa de forma ferrenha, de forma dura. Então os cristãos são mortos, os cristãos são crucificados, e aí a coisa fica feia, principalmente no momento em que o apóstolo João está recebendo a revelação do livro de Apocalipse, talvez um pouquinho antes até, com Nero, mas o contexto é um pouquinho esse aí. Ok? Agora você imagina a seguinte situação. João já estava velhinho aqui, ao que tudo indica, lá pelos seus 80 anos, ou até mais dos seus 80 anos. E todos os outros apóstolos já haviam morrido. Pedro já havia morrido, muito provavelmente por martírio, conforme a tradição fala, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ao que indica também a tradição, né, não a história, mas a tradição, o apóstolo Paulo ele foi morto, guilhotinado. Aí se coloca no lugar agora de João, tendo agora como casa uma cadeia, sem amigos, sem parentes, sabendo provavelmente, muito provavelmente, da morte dos seus amigos, dos seus discípulos,
sabendo da perseguição que está acontecendo. Então ele está lá sozinho, ele está lá solitário. E aí, se fosse você no lugar de João, se fosse eu, que impressão que a gente teria de Jesus? Será que de fato a gente acreditaria que Jesus é o Rei dos Reis? Jesus é o Leão de Judá, aquele que viria trazendo juízo sobre todas as ações, aquele que pode todas as coisas? Eu acredito que minha fé ia ficar um pouquinho balançada. Eu ia olhar para trás e falar assim, rapaz, será que de fato vale a pena servir esse Senhor? Será de fato que Jesus está vivo? Aí, agora, a gente tem uma outra dimensão, uma outra compreensão de como que o livro do Apocalipse ele é escrito. Jesus ele se apresenta para João dizendo o seguinte, João, eu sou o Rei do Universo, todas as coisas estão debaixo do meu controle, não existe ninguém maior do que eu não sou mais aquele Jesus Cordeiro que morreu mudo, né, na cruz. Eu sou o Deus dos deuses, eu sou o imperador dos imperadores. Então Jesus se mostra como o Jesus agora ressurreto. Essa é a imagem que João tem. E certamente isso vai trazer consolo para o coração de João, e não só consolo para o coração de João, mas também consolo para aquelas 7 igrejas da Ásia, que o livro de Apocalipse faz menção, e não só para elas, mas para toda a crentaiada da época. Então, por isso que é importante a gente entender bastante o contexto, para que a gente saiba fazer a interpretação correta do texto. Dito isto, agora a gente vai seguir aqui para os nossos slides. Deixa eu ver aqui. Espera aí. É isso aí. Então a gente vai falar um pouquinho do perfil do Cristo ressurreto. Jesus agora está de pé, Jesus agora ressurgiu, e é dessa forma que ele se apresenta para João. Então, o capítulo 1 traz algumas informações importantes para que a gente saiba do perfil de Jesus no momento em que ele se revela ali para o apóstolo João. Então, capítulo 1, a primeira expressão que eu quero ressaltar aqui é essa: no meio dos candeeiros. Jesus Cristo ele está no meio dos candeeiros, né? Isso significa que ele é presente com sua igreja. Jesus ele é presente com sua igreja. Lembra lá? Poderia, muito provavelmente, estar passando na cabeça de João, cadê Jesus? Ou mesmo nas igrejas da Ásia, ou nas igrejas da época, poderia estar passando no coração deles. A coisa tá, o pau está comendo aqui, o pau está quebrando para cima da gente. E onde que está esse Jesus? E aí Jesus se apresenta como aquela pessoa que está no meio dos candeeiros. Candeeiros aqui necessariamente, ou candelabros, né? Segundo a sua versão, se você tiver aí, simboliza as igrejas. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, apesar de não parecer, eu sou aquele que estou no meio das igrejas. Então Jesus, ele está agora se apresentando como o Deus onipresente, aquele que está em todos os lugares, e conforme aqui o texto está dizendo, principalmente que ele está no meio da igreja. Então ele mostra a sua presença e também a sua proteção. Esse é o perfil de Jesus ressurreto. A outra expressão também importante, filho do homem. Jesus se apresenta como filho do homem. Lá em Daniel capítulo 7:13, vamos ler, né? Daniel 7:13, está aí na tela. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. A gente sabe que Daniel, ele teve várias visões, dentre as visões, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, e a partir não só de Daniel, mas o Antigo Testamento, os intérpretes da Bíblia, eles entendem que a expressão Filho do Homem é uma expressão messiânica, só pode dizer quem é Filho do Homem o próprio Messias, aquela pessoa que tem a figura, aquela pessoa que parte de Deus, que é filho de Deus, mas que ele se apresenta também como homem, ele é semelhante aos homens. Então, essa expressão, filho do homem, Jesus Cristo, ele se apropria dela nos evangelhos e está agora também aqui se apropriando dessa expressão no livro de Apocalipse para dizer que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Messias,
palavra ungido no hebraico, escolhido de Deus. E Cristo, palavra ungida no grego, escolhido de Deus. Messias no Antigo Testamento e Cristo no Novo Testamento. Cristo é o Messias, Cristo é o Filho do Homem. O livro de Apocalipse, a gente pode dizer que ele é um livro primo do livro de Daniel. Muita coisa que está escrito no livro de Apocalipse também está escrito no livro de Daniel. E na medida que isso tudo for passando, a gente também vai dar uma consultada no livro de Daniel. Bem como também o livro de os evangelhos, especificamente ali Mateus capítulo 24, que fala sobre a vinda de Jesus, também tem bastante conteúdo que está ligado ao livro de Apocalipse. Mas fica a dica aí para você, tá? Livro de Daniel tem tudo a ver com o livro de Apocalipse. Sigamos em frente. Uma outra expressão que fala do perfil de Jesus, desse Cristo ressurreto, né? O cinturão de ouro ao redor do peito. Flávio Josefo, ele foi um historiador e ele fez bastante pesquisa no século I e ele escreveu um livro importantíssimo, né, para a história, inclusive também do cristianismo. O nome do livro é História dos Hebreus, mas a gente que é cristão se apropria muito desse livro para fazer consulta. E esse historiador judeu, ele, como eu disse, o estudo dele é muito rico e ele dá ali grandes informações acerca da vida de Jesus, acerca da vida dos apóstolos, de como que era a cultura da época. E ele cita no seu livro que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os sacerdotes que estavam em primeira ponta ali na comunidade judaica, eles usavam um cinturão de ouro ao redor do peito, um peitoral. O que significa isso para Cristo? Significa que Jesus, agora ressurreto, ele está dizendo que ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote de todos os sacerdotes. E o que significa dizer isso? A gente lembra que a figura do sacerdote no Antigo Testamento era uma figura que falava com Deus as necessidades que o povo apresentava. Então, uma pessoa, por exemplo, que pecasse, ela não poderia pedir seus perdões diretamente a Deus. Precisava pegar lá um cabritinho, uma ovelhinha, ou uma rolinha, um passarinho, enfim, de acordo com o seu pecado, pegava lá a sua oferta, e aí ele levava a sua oferta viva para o sacerdote poder sacrificar, e esse sacrifício era entregue a Deus através do sacerdote. Ou seja, o sacerdote era aquele que levava as necessidades do povo a Deus. No Antigo Testamento, o profeta era aquele que falava de Deus para o povo. No Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que falava do povo para Deus. Então, havia aí essa intermediação dos dois. No entanto, quando Jesus Cristo ele aparece para João com um cinturão de ouro ao redor do peito, o que ele está comunicando para João? E João era judeu, né? E João certamente identificou isso. Olha, Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote. Nesse exato momento, ele está fazendo a intercessão entre as igrejas e entre Deus. Então, Jesus mostra aí que, de fato, ele não está distante nem alheio de toda a situação que as igrejas estavam passando naquele momento, especificamente também em João, que estava preso ali na ilha de Patmos, ok? Um pouquinho de contexto, tá vendo como é interessante a gente ter o contexto para que a gente possa ter a real ou a melhor interpretação possível da Bíblia. Sigamos mais aí, um pouquinho à frente. Bronze polido, né? Bronze polido ou latão reluzente, de acordo com a versão que você está usando aí. Isso significa, segundo esse estudioso da Bíblia aí, o R.N. Champlin, isso simboliza o juízo prestes a sobrevir. Então, pés de juiz, pois ele estava prestes a surgir em cena. Lembra lá, o Apocalipse trata da vinda de Jesus, ok? E quando a gente vai dar uma olhada no Antigo Testamento e a gente vai perceber também esse elemento do latão reluzente ou desse bronze polido, a gente vai perceber lá em Isaías capítulo 22, Jeremias capítulo 12, que esse simbolismo de juízo está sobre também esses elementos. Então, olha só,
que foi a irmã Neide que perguntou, né? Pastor, a igreja vai passar por tribulação? Não, não acredito dessa forma. Por quê? A gente não vai necessariamente falar agora da tribulação, um pouco mais na frente, nas outras lives, mas a gente já pode adiantar aqui alguns conceitos importantes. Primeira coisa, a vinda de Jesus, ela vai ser uma vinda de lamentação. Os povos vão se lamentar. Jesus aqui, ele está se colocando como um juiz, como aquela pessoa que traz justiça. Nós precisamos lembrar que a justiça não recai sobre a sua igreja. O que recai sobre a igreja de Cristo é a graça dele. Então, a tribulação, ela não vai tratar com a igreja. A tribulação vai tratar com as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Então, quando nós falamos em tribulação, a gente está toda hora aí sendo atribulado, né? Esse coronavírus está atribulando a gente. Mas quando a gente fala em tribulação no livro de Apocalipse, a gente está falando da grande tribulação. Uma coisa são as tribulações da vida. Outra coisa é a grande tribulação que está por vir. E essa é a grande tribulação que o livro de Apocalipse faz menção, é a tribulação que vai recair como justiça desse Cristo ressurreto aos homens que tiveram oportunidade para aceitar a Ele como Salvador, mas negaram a salvação que Ele apresentou, ok? Então Jesus aí como um juiz, essa é a figura que a gente percebe. Voz de muitas águas. João aqui continua atribuindo a Cristo o que o Antigo Testamento diz sobre Deus. Percebe o seguinte, imagina uma pessoa, eu acredito que você já deve ter a oportunidade de ir na praia, talvez. Ou, pelo menos, se não teve, certamente eu vou orar para que você tenha. E, às vezes, dependendo da praia que a gente vai, o mar está tão bravo que a gente tem medo até do som. Já visitou alguma praia assim? Eu já tive a oportunidade de visitar uma. Dá medo só do som do mar. Agora, imagina que tipo de voz que João estava tendo a percepção que ele estava recebendo de Jesus. Agora, olha só, essas imagens que João está recebendo de Jesus, essas percepções, o anjo que entrega a mensagem do Apocalipse a João, ele está aqui usando de uma linguagem que João possa compreender. Então, o mais próximo que João podia compreender da grandeza de Jesus eram essas imagens que ele está trazendo aqui, voz de muitas águas, bronze, dentre outras. Então, como descrever um Cristo ressurreto? Na verdade, seria impossível, mas Jesus, ele se apresenta, o anjo do Apocalipse, o anjo que leva a revelação, que começa com a revelação de Jesus Cristo a João, está ali usando de figuras que João possa interpretar um pouquinho de quem é esse Jesus. E certamente ele é melhor, ele é maior do que está sendo descrito. É porque Deus, ele é tão zeloso com a gente que ele usa a nossa linguagem para poder se comunicar conosco. Porque certamente se ele usasse a linguagem dele, a gente não entenderia. Perfil de Cristo ressurreto, desculpe, a destra, 7 estrelas. As estrelas são os anjos das igrejas. Anjos, no grego, significa nada mais e nada menos do que mensageiros. E os candeeiros, como a gente já viu, eles representam as 7 igrejas da Ásia, ok? Anjos, 7 estrelas, ou melhor, a destra, 7 estrelas. As estrelas são os anjos das igrejas. Uma coisa que é importante aqui a gente saber. Deus está com essas 7 estrelas na mão, com esses 7 anjos na mão. E esses anjos são os mensageiros que estão conectados à sua igreja. Eu acho que acabou o nosso slide. Não vou me adiantar não, que eu já ia mudar a minha tela. Deixa eu ficar aqui pequenininho por enquanto. Olha que interessante. Existem muitos estudiosos da Bíblia que vão atribuir aqui esses anjos aos pastores das 7 igrejas da Ásia. As pessoas físicas lá, né?
Os pastores que estavam ali pastoreando essas 7 igrejas. Eu acredito que não necessariamente não são os pastores físicos. Não acredito que o texto ele dá essa informação para a gente, até porque não tem nenhuma implicação em nós entendermos que haviam ali anjos, de fato, seres celestiais que tomavam conta e que ministravam a favor da igreja. Porque o livro aos Hebreus, ele traz essas informações para a gente. Não necessariamente a gente pode dizer, a partir desse texto, que cada igreja local hoje tem um anjo, né? Um anjo da guarda. Não é isso que eu estou dizendo. Não me ajude aí, para não dizer aí que eu estou falando heresia. O pastor não está dizendo que cada igreja tem um anjo da guarda. Mas a gente pode saber, a partir do livro dos Hebreus, que os anjos celestiais de fato existem e eles ministram, eles trabalham ao nosso favor. É o que o livro aos Hebreus falam. Então, acredito que a melhor interpretação que a gente pode ter aqui é que esses anjos, eles representavam de fato os anjos que de alguma forma ministravam em favor dessas 7 igrejas da Ásia. Amém? Sigamos em frente? Eu acho que acabou aqui. Deixa eu ver. Acabou nada, rapaz. Tem bastante coisa aqui. Eu estava esquecendo. Estava cometendo um pecado. Perfil do Cristo ressurreto. Espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus. Olha que Jesus agora, hein? Percebe isso aí. Esse Jesus agora que tem espada na boca, né? Uma espada de 2 gumes, representa a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus, que traz graça e juízo. A espada, ela é um símbolo da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? E a gente pode perceber que essa espada, essa palavra, ela tem duplo fio, né? E de fato, se a gente perceber, agora, a gente olhando um pouquinho na história da Bíblia, a gente vai perceber o quanto que a palavra de Deus endureceu o coração dos homens. Então a palavra de Deus, ela tanto endurece como amolece o coração dos homens. Ela tanto traz graça, como também ela traz juízo para a vida dos homens. É o que o profeta Isaías diz, que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o seu propósito. Então, quando Deus fala, cumpre. Uma explicação muito prática sobre essa questão. Imagina que está havendo um culto e lá, aí o pastor faz um apelo. Olha, se você entendeu, se você deseja, né, abrir o seu coração para receber Jesus, né, vem aqui na frente chorando, e tem que ir chorando, se não for chorando não vale, para que você receba Jesus, né? É lógico que eu estou brincando, só para figurar um pouco aqui. Mas essa palavra que foi lançada, uma pessoa aceitou a Cristo, então ela teve efeito. E essa palavra também que foi lançada e outra pessoa não aceitou a Cristo também teve seu efeito. Ela traz graça para a vida daquele que recebe Cristo como Salvador e juízo para aquele que rejeita a sua palavra. Porque ninguém vai chegar no céu dizendo que, puxa vida, nunca tive oportunidade de ter contato contigo, então eu não sou culpado pelo fato de eu não ter o aceito como meu Salvador. Então, a palavra de Deus, ela endurece, a palavra de Deus, ela traz graça e ela traz justiça. E Jesus é essa pessoa agora que tem na sua boca uma espada de 2 gumes, o rosto como o sol. O sol representa glória, poder, majestade e realeza. Esse é o Jesus do Apocalipse, o Jesus que é soberano, o Jesus que está sobre todas as coisas, o Jesus que se apresenta para o apóstolo João, né, e diz para João o seguinte: olha, os homens trancaram você aqui, fecharam as portas do mundo para você na sua prisão, mas eu estou aqui abrindo as portas do céu para você. Às vezes os homens fecham as portas para a gente do mundo, mas Deus certamente ele abre as portas do céu para nós. Bênção, né? Para a nossa vida. Eu acho que não tem mais nenhum slide, deixa eu ver se tem aqui. Espera mais um minutinho, acho que acabou. Tem mais, meninos e meninas. O pastor está meio desatento hoje, hein?
Perfil do Cristo ressurreto, chaves da morte. Ah, isso eu falei da última vez também. Chaves da morte, chaves do Hades. Jesus Cristo é soberano sobre a morte e soberano sobre o inferno. Vamos lá. O que Jesus está dizendo ali? Que ele ressurgiu e que ele tem o poder de ressuscitar todos os mortos, tanto é que ele tem a chave da morte. Oh, que dado interessante. Não é o diabo, não é o capiroto, não é o seu vizinho atribulado, talvez se é seu vizinho seja atribulado, não é a mãe de Ná, não é o pastor, não é o padre. Jesus Cristo é que tem a chave da morte. A morte está na mão de Jesus. E ele não só tem a chave da morte, mas também ele tem a chave do Hades. Talvez aí na sua Bíblia, no lugar de Hades, esteja Seol ou Sheol. E o que é o Hades? O que é o Hades? O Hades no Antigo Testamento, ele é um conceito, ele começou como sendo, na cabeça dos hebreus, como sendo um local de habitação dos mortos. Tá? Então, começa-se então os judeus a fazerem uma teologia sobre a escatologia, ou sobre a vida após a morte. Então, o que era o Hades? Um local de habitação dos mortos. Então, quando Jesus Cristo escreve a história de Rico e Lázaro, quando Lázaro ele vai até o Hades, até o local de habitação dos mortos, ele se encontra com quem ali? Ele se encontra com Abraão, ok? Então, não necessariamente, até um certo período, não necessariamente a teologia hebraica dizia que o Hades era inferno. Então, eles começaram dizendo o seguinte: o Hades é local de habitação dos mortos. Só um pouquinho mais adiante na história do judaísmo, que essa palavra Hades, ela vai ter também duplo significado. Ela pode significar local de habitação de todos os mortos. Então, lá no Hades, teria-se, né, um compartimento das pessoas ímpias que estão sofrendo já, e um compartimento ali das pessoas que estão salvas ali e esperando ali a chamada final de Cristo. Enfim, era uma teologia até um pouco complicado, aqui não vem ao caso aqui a gente ficar discernindo muito sobre isso, mas saiba que o que Jesus está dizendo aqui é que ele tem nas suas mãos a chave da habitação de onde os mortos estão. E aí, onde que os mortos estão hoje? Os mortos estão no céu, com Cristo no paraíso, e os mortos estão também no inferno, sem Cristo, distante de Deus. E esse Jesus agora, ele tem a chave do Hades, ele tem a chave do além nas suas mãos. Então, quem manda no céu? Jesus. Quem manda no inferno? Jesus. Não é o diabo que manda no inferno. Inclusive, a gente vai perceber que o diabo não está no inferno, ou pelo menos nesse inferno que a gente acredita, sofrendo lá a sua não regeneração. A gente vai ver isso lá para frente. Ele está atuante hoje no mundo, como atuou lá na vida de Jó, como tentou atuar em Lucas capítulo 4 na vida de Jesus e como atuou na vida de Pedro. Satanás está solto. Então, queridos, não tem esse negócio de amarrar o diabo. O diabo ainda não está amarrado. O diabo vai ser amarrado e a gente vai ver lá no final isso aí. Quem que vai amarrar é o próprio Jesus. Então, essa expressão está amarrado, essa expressão eu piso na cabeça do diabo, isso ainda vai acontecer no futuro. No tempo de Jesus a gente vai ver isso. Interessante a gente pensar assim, né? Eu tinha uma ideia de que o inferno era um lugar cheio de fogo quando era menino, e que tinha um trono lá e o diabão com seu chifre vermelho, né? Chicote na mão, tridente no outro, estava lá mandando os diabinhos fazer mal para a humanidade. Na verdade, o inferno, ele vai ser jogado, perceba, o inferno, ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre no final. Ele, Satanás, a besta, falso profeta e toda a quadrilha do mal vai ser jogada no lago de fogo e enxofre, inclusive a morte. Isso lá no futuro.
Ok, dito isto, eu acho que é isso. É isso aí. Dito isto, agora a gente passa por uma parte importante que a gente vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar sobre 2 igrejas, ok? A igreja eu falei Tiatira, mas não era, né? Éfeso e Esmina. E depois a gente fala um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo e em diante, ok? Então, lembrando, Deus está agora, Jesus está agora se apresentando a João e pedindo para que João escrevesse essas cartas a partir dos seus mensageiros, que são os anjos das igrejas, a essas igrejas propriamente ditas. Então, Apocalipse começa com uma carta. Sigamos em frente aqui. Aí abra sua Bíblia comigo agora, aí, ok? Abra sua Bíblia aí. A gente está aqui em Apocalipse, capítulo 1. Antes de você... Vai um pouquinho para frente aí comigo. Vai um pouquinho para frente comigo. Apocalipse, capítulo 4. Vamos lá ver o primeiro versículo de Apocalipse, capítulo 4. Diz o seguinte aqui, ó, Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Essa expressão aqui, depois destas coisas, essa expressão é uma expressão que dá muita briga, uma briga santa entre os estudiosos do livro de Apocalipse. Então, existem aí as escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Então, a gente não deve entrar nelas, e nem esse é o objetivo. A gente até pode entrar de acordo com a necessidade, mas, por exemplo, o livro de Apocalipse ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, então isso se cumpriu lá no tempo dessas igrejas. Então o livro de Apocalipse não se aplica mais à nossa vida. Essa é uma forma de interpretar o Apocalipse, né? A interpretação preterista, do pretérito, que ficou lá no passado. Não é essa forma de interpretar o Apocalipse que particularmente eu tenho, e a grande maioria das pessoas que estudam a Bíblia tem, né? Existem também os dispensacionalistas, existem também os dispensacionalistas progressivos, e eu me inclino mais para o dispensacionalismo progressivo. Então, todos esses palavrões aí, se for necessário, a gente depois pode tentar interpretá-los aí à medida que a gente caminha. Mas se eu for me ater a essas escolas de interpretação, a gente vai levar aí um grande tempo, um tempo valoroso, e a proposta não necessariamente é esta, né? Mostrar as escolas de interpretação, não só do livro de Apocalipse, como as escolas de interpretação da Bíblia, né? Mas eu acredito que se você for dar uma estudadinha, depois pode ir lá no Google, enfim, tem muito site bom aí que você pode procurar, tem outros não tão bons assim. Dá uma procurada sobre escolas de interpretação do Apocalipse. Talvez isso possa enriquecer seu estudo e pode trazer pergunta que, na medida do possível, a gente vai sanando aí, tá? Por que o depois dessas coisas? Porque a ideia é que quando João recebe a revelação, ele está recebendo a revelação em que tempo? No tempo dele. E ele está recebendo a revelação também no tempo das igrejas que estão ali na contemporaneidade, que são especificamente aqui no caso as 7 igrejas da Ásia. Então, depois destas coisas, a escola dispensacionalista e também a escola dispensacionalista progressiva, elas têm um comum acordo que o livro de Apocalipse, algumas profecias, algumas revelações, de fato, deveriam ter aplicação lá atrás, mas também muitas interpretações devem ter a sua
Muitas revelações devem ter a sua interpretação para o futuro. O dispensacionalismo progressivo também diz isso. Então a gente precisa entender resumidamente o seguinte: o livro de Apocalipse serviu para a época dele, o livro de Apocalipse serve para a nossa época, e o livro de Apocalipse vai servir para as igrejas no futuro. Então, depois dessas coisas, de que coisas? Depois dessa era, depois desse tempo da igreja, depois do momento da igreja, depois dessa, vou usar aqui a palavra, desse período de tratamento de Deus com a humanidade, depois dessa dispensação, depois disso, aí a gente vai perceber que a revelação de Jesus Cristo, ela começa a dar outro significado, já está olhando mais para o futuro, ok? Então, capítulo 4 está dando aqui uma indicação para a gente que aquilo que aconteceu no capítulo 1, 2 e 3 serve ali para João, de uma forma geral, para as igrejas que estavam ali naquele momento, e aí a partir do capítulo 4, a revelação ela vai ter a sua aplicação mais para a vinda de Jesus, mais para as questões futuras. Então, eu acredito aí que você está ansioso para saber sobre as 7 taças, os 7 selos, a volta de Cristo, a besta, né, o falso profeta, as 144 mil testemunhas, né? Eu acredito que você está aqui já ansioso para descobrir as questões sobre o fim do mundo. Mas essas questões começam a partir do capítulo 4, ok? Inclusive as 144 mil testemunhas. Tem algumas curiosidades aqui que a gente também não tem nenhum problema em tirar, mesmo antes do texto chegar. Existe uma curiosidade, né, para que a gente saiba quem são essas 144 mil testemunhas e qual que é o papel dela. Inclusive, há um movimento religioso que utiliza dessas 144 mil testemunhas, ele utiliza disso como um principal fundamento da sua religião, dizendo que são testemunhas, né, de Jeová, enfim, um movimento sectário, né? Um movimento sectário. A gente, infelizmente, não tem como usar outra expressão. Esse movimento das testemunhas de Jeová é um movimento sectário, um movimento que não interpreta a Bíblia como ela deve ser interpretada, e aí os erros de interpretação levam a gente a ser sectário. Por isso que é importante a gente saber estudar a Bíblia. 144 mil testemunhas, elas de fato vão existir, sabia? Não, mas elas não existem agora, elas existirão. Haverá um período em que 144 mil testemunhas irão falar sobre esse Cristo ressurreto dentro de um período específico da escatologia, ou seja, dentro de um período específico que vai falar um pouquinho da volta de Cristo. Então, o trabalho das 144, o trabalho dos testemunhos de Jeová, ele está certo, porém está fora de época, né? É a questão. A gente de fato precisa testemunhar o Jeová, mas o trabalho das 144 mil testemunhas não é para agora, é uma questão de cronologia, empurrar um pouquinho lá para frente, ok? Perfeito. E também a Bíblia não fala que 144 mil testemunhas serão salvas. A Bíblia nunca disse isso em canto nenhum. O único texto que nós tiramos do livro de Apocalipse, das 144 mil testemunhas, ele nem faz nenhuma aplicação à salvação dessas pessoas. Muito pelo contrário, né? A gente olha as páginas do Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, e a gente vai perceber que a salvação, Jesus nunca especificou um número de salvos, que dirá 144 mil, né? Que dirá 144 mil. Mas, tirando essa curiosidade, a parte que depois a gente volta nela, sigamos aqui então no texto de Apocalipse, e aí a gente vai falar agora sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: ao mensageiro, a pessoa que toma conta lá, que na minha interpretação era de fato um anjo, um ser celestial, não tenho nenhum problema com isso, ok?
E como é que se dava esse cuidado, como é que essa mensagem chegava desse anjo para a igreja, a gente não sabe, a gente não pode especular. Mas a gente sabe que os anjos ministram a favor do seu povo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. O apóstolo Paulo tem uma carta que escreveu para essa igreja de Éfeso. Lembra disso? Olha que legal. Parece que não tem importância nenhuma isso, mas tem total importância. Essa igreja em Éfeso era a igreja que o apóstolo Paulo organizou, que o apóstolo Paulo fundou. Uma igreja que era uma bênção na época. Se a gente for ler a carta de Paulo aos Efésios, a gente vai ler quão importante era essa igreja para a época. Uma cidade rica, uma cidade que tinha uma cultura muito efervescente. Ali na cidade de Éfeso tinha o templo de Diana, né, o da Ísis, que era a mesma deusa, e ali o apóstolo Paulo quase foi morto ali por aquela turma ali que começou a gritar o nome de Diana ali por dias seguidos, porque o apóstolo Paulo estava falando do evangelho, arrumou uma confusão terrível. O apóstolo Paulo ali em Éfeso foi uma igreja que, a partir dela, o apóstolo Paulo vai revelar o propósito da igreja, para que ela existe, qual é a natureza dela, de onde que a igreja vem, o que ela precisa fazer, para onde que ela vai. É na igreja aos Efésios que a gente vai ver um tratado teológico sobre igreja, eclesiologia, ciência que estuda a igreja. O apóstolo Paulo fala sobre igreja no livro de Efésios. Se você quer saber qual é a razão de uma igreja existir, o que nós precisamos fazer na igreja, quem é o dono da igreja, leia a carta de Paulo aos Efésios. E qual é o seu papel dentro dela, né? Enquanto eleito de Cristo. Então, a igreja de Éfeso escreve. Lembra lá? O livro de Apocalipse não é um livro oculto de mistérios que ninguém pode ver, né? Antigamente, falavam-se que se a gente lesse a Bíblia de capa a capa, ficava louco, que dirá então o livro de Apocalipse. Muito pelo contrário. O livro de Apocalipse é um livro para ser lido. Por isso que Jesus falou o seguinte: escreve a igreja de Éfeso. Sigamos aí então com a leitura do texto. Estas são as palavras daquele que tem, olha só, 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ó, esse Jesus agora, hein? O Jesus que passeia entre a igreja. Ele conhece todas as coisas, né? Esse Jesus que mesmo nós não vemos é aquele Jesus que passeia sobre a igreja e entre a igreja. Verso 2. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Conheço. Palavrinha aqui, vamos lá para o contexto? Vamos para o contexto? A gente só está vendo o texto, né? Vou falar um pouquinho de contexto. Palavrinha aqui, conheço. Palavra grega gnosko. Você sabe que essa palavra gnosko, ela também era usada quando o marido disse que conhecia a sua mulher. Havia ali como é que um homem pode conhecer a mulher em sua maior profundidade ou intimidade? Só se deitando com ela, só mantendo um relacionamento com ela, conjugal de homem e mulher, ok? E aí Jesus também está usando essa expressão, conheço as suas obras. É lógico, Jesus não está aqui erotizando essa palavra, muito pelo contrário. A palavra gnosco, ela também era usada para, olha, tem um conhecimento muito profundo de você. Assim como o homem e a mulher se conhecem na sua maior intimidade, assim também eu conheço as suas obras. O que Jesus está dizendo é que conhecia exatamente a igreja de Éfeso. Interessante, né? Jesus conhece a igreja de Éfeso, ele sabe quem era a igreja de Éfeso na sua intimidade, assim também como sabe da nossa necessidade, das intimidades do nosso coração, mesmo aquelas emoções, aquelas aflições, mesmo
aqueles gemidos inexprimíveis que a nossa alma dá, que a gente nem consegue interpretar, esse Senhor Jesus agora, ele conhece. Por que ele conhece? Porque os seus olhos são como de fogo agora. Ele consegue penetrar no íntimo do coração humano. E ele sabia quem era aquela igreja. Conheço as suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs em prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Uma igreja top. Uma igreja que certamente eu ia procurar para ser membro, se a igreja de Éfeso tivesse aberta aí. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Então, era uma igreja, de fato, muito boa. O apóstolo Paulo mesmo, quando vai escrever aos Efésios, está dizendo que era uma igreja muito boa. E a gente vai perceber algumas coisas interessantes aqui nas 7 igrejas. Que Jesus conhece todas as igrejas. Conheço as tuas obras. Esmirna, conheço as tuas obras. Pérgamo, conheço as tuas obras. Tiatira, conheço as tuas obras. Filadélfia, Sardes, eu conheço as tuas obras. Às vezes a gente fica reclamando, né? O Senhor não olha para mim, a gente está trabalhando tanto pro reino de Deus. Deus sabe o que você está fazendo. Deus conhece as tuas obras. Amém? Ele sabe. Não fique atrás de reconhecimento de homens, não fique atrás de reconhecimento de pessoas. Não que isso não seja bom e justo, mas Deus, na pessoa do Cristo, ele conhece as obras da sua igreja porque ele anda, ele passeia entre as suas igrejas. Ô glória! Bonito, né? Texto lindo. Verso 4. Então, Jesus vai dizer que conhece, Jesus vai elogiar, mas em todas as igrejas também ele vai ter alguma coisinha ali que ele precisa dar uma olhadinha, e agora ele vai fazer uma acusação aqui, a partir do verso 4, contra a igreja de Éfeso. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, né, que é a própria igreja, né? O candelabro, o lugar da igreja, tirarei seu candelabro dele, do lugar dele, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, é um texto muito conhecido nosso, você certamente já viu aí muito pregador falando sobre isso, né? Que Jesus ele estava chamando essa igreja top aqui, essa igreja santa, essa igreja que era boa. Jesus está chamando aqui essa igreja ao arrependimento do primeiro amor. É uma igreja que estava preocupada, queridos, com muitas coisas, menos preocupada com o primeiro amor. Primeiro amor. Primeiro amor, sabe o que é o primeiro amor? É a pessoa se satisfazer com coisas pequenas. É a pessoa que tem vontade de trabalhar para o corpo de Cristo. São pessoas que não têm maldade, não vislumbram cargos, são pessoas simples. Jesus está dizendo o seguinte, vocês têm que voltar à simplicidade de vocês, que vocês tinham lá atrás. Vocês estão muito complexos, né? A assembleia de vocês para poder decidir, deixa eu ver aqui, cor de parede de igreja, isso aí vocês têm que ser um pouco mais simples, né? Tem algumas dicas que a gente vê na Bíblia que às vezes nos envergonha, na verdade. Quantas assembleias que a gente ficou discutindo quantos anjos tinha na cabeça de um alfinete. A gente vai comprar, pastor, um cabo para a internet porque agora a Igreja Batista precisa passar as lives de melhor qualidade. Mas, pastor, a gente precisa discutir o cor do cabo de internet. A gente faz uma assembleia como bom batista, né? Para discutir o cor do cabo de internet. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, menos, gente. Sejam mais simples, sejam mais amorosos. Tomem mais as decisões de você no amor. O estatuto é importantíssimo. E como batista, eu preciso aqui dizer que o estatuto Estatuto é estatuto. Imagina que estatuto não é importante. É importantíssimo. Mas acima do estatuto, acima de regimento interno, acima de qualquer coisa, está o amor entre os irmãos, porque é isso que nos une. Não é uma ata registrada no cartório que une a igreja de Cristo. É o sangue dele derramado na cruz que nos une, que faz com que a gente se movimente. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês, que é importante, né? E eu não estou aqui fazendo propaganda.
estava falando com a Nicé, durante esse período de pandemia, Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado a minha vida, e Deus tem abençoado também a vida da Igreja Batista Central Itaquera, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que ela tem, né? Mas, graças a Deus, a igreja, através da ação de Cristo, a igreja tem conseguido manter o meu sustento. E o que move isso? Isso não é decidido em assembleia, necessariamente. Isso não é decidido em ata. Isso não é decidido em outras coisas, senão na voluntariedade e no coração daquelas pessoas que mantêm a obra missionária. E têm a responsabilidade, não com a vida do pastor, que não tem responsabilidade com a família A ou com a B, mas que sabem que o recurso financeiro ele é um elemento fundamental para que a missão continue. Porque olha só, se não fosse a amada igreja ter essa perspectiva, eu não estaria aqui hoje anunciando o evangelho por esse canal, não estaria aqui falando de Cristo para pessoas até que talvez um dia, através dessas lives, possam ter um encontro com o Senhor. Mas o que movimenta o coração dessas pessoas, de mesmo no momento de crise e dificuldade, mesmo com as igrejas com as portas abertas, durante esse momento de pandemia, o que motiva o coração dessas pessoas continuarem contribuindo? É só o amor. O amor é que vincula. E o que Jesus estava dizendo ali, acabei de falar o testemunho, né? Já fiz a minha propaganda, dizendo da amorosa Igreja Batista Central Itaquera, acabei de fazer dar o testemunho e a propaganda. E o que Jesus estava dizendo para essa igreja? Vocês precisam voltar ao primeiro amor, às práticas da simplicidade. Esse vínculo vocês perderam. Parem de ficar ostentando programas, parem de ficar ostentando aí enfim, um monte de coisa, de atividade. Isso tudo é bom, mas o amor está faltando em vocês. Olha só o que Jesus está falando para essa igreja aqui. Está dizendo que eles eram top, que trabalhavam muito, né? Era gente, imagina os corredores da igreja, gente correndo para lá e para cá, pessoas que não toleravam homens maus. Era um cara, essa igreja aqui, você é ruim? Sou. Então você não pode fazer parte dessa igreja. Vai para outra. Você é ruim? Não. Sou bom. Então pode fazer parte da minha igreja. Então essas pessoas não toleravam homens maus, colocavam à prova os falsos apóstolos, né? Como é que você sabe que uma pessoa é falso mestre, falso apóstolo? A partir daquilo que ela ensina. Então, aquilo que ela ensina precisa ser colocada na balança da Bíblia. E a Bíblia é que vai pesar mais sempre. Então, essa igreja conhecia a Bíblia e ela não tolerava lá falso apóstolo, não. Ela só queria lá gente que ensinasse a Bíblia de fato para essa igreja. Uma igreja ótima, que sofria por causa de Jesus. Gente, olha só, mas Jesus está dizendo, cara, vocês estão fazendo tudo isso aí? Ótimo. Mas isso aí não é importante. O mais importante vocês estão deixando de lado, que é o quê? O primeiro amor. Pesado, né? Dá uma vergonha na gente. Pesado. Às vezes a gente se preocupa com a picuinha e deixa o amor de lado. Pesado isso. Pesado. Voltar ao primeiro amor. E eles também tinham algo. E olha o que Jesus faz, uma repreensão aqui a eles, não é ameaça, Jesus não precisa ameaçar ninguém, né? Ele repreende e diz o seguinte para eles, ó, se vocês não se arrepender, você sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fechar a igreja de vocês. Duro, né? Se vocês não se arrepender, você sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu não vou deixar vocês de castigo, eu não vou mandar uma pandemia aí, um coronavírus. Eu não vou espalhar vocês aí pelo mundo, não. Eu vou fechar a igreja de vocês. Gente, se tem alguém que entende de igreja, é Jesus. Quem que edifica a igreja? Quem que faz ela crescer? Jesus. E quem fecha a igreja? Jesus. Então nós, crentes em Jesus Cristo, a gente precisa abrir o nosso olho. Porque quando falta o amorzinho dentro da nossa panela lá na igreja, Jesus põe a mão. E se a gente não abrir o olho, se a gente não se arrepender, você sabe o que ele faz? Ele fecha a igreja. Fica a dica, hein? Fica a dica. Fica a revelação aqui de Jesus Cristo. Então vamos abrir o olho. A gente que não se gosta, a gente que não se ama, né? A gente que olha a igreja como qualquer coisa, menos como um lugar para falar de Cristo para as pessoas e para se autoedificar, a gente precisa abrir o olho em como que a gente está tratando com as questões da igreja.
precisamos voltar sempre ao primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Olha o que Jesus vai falar. Ó. Se toca, se lembra de onde caiu, arrepende-te e pratica as boas obras que praticava no princípio. Tá? Então se arrepende, se lembra de onde caiu. Lembro aqui daquela imagem. Lembra aqui daquela imagem. A gente tem aí mais uns 5, 10 minutinhos e a gente está terminando, tá bom? Lembra aí daquela imagem do filho que ele pega as coisas do pai, torra tudo e aí ele vai lá, gasta com a mulherada e fica lá nos baile funk da vida, vai lá tomar todas, ele vai fazer o que ele quer da vida dele, fica lá no fluxo, cheirando narguilé, fumando narguilé, sei lá como é que faz com esse troço. É lógico que eu estou aqui fazendo uma analogia, uma brincadeira, mas estou dizendo que essa pessoa começou a gastar a sua vida, vai dormir com prostitutas, enfim, faz o que quer. Chega uma hora que ele está lá trabalhando com os porcos e ele fala assim, caindo em si, o texto fala para nós de Lucas, que ele caindo em si lembrou da casa do pai. O que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso é o seguinte, caia em si e volte a praticar as coisas que faz desde o princípio. Se arrependa, Mude o seu pensamento. Aqui, arrependimento é metanoia, é mudança de atitude, mudança de pensamento. Só pode mudar, só se arrepende aquele que muda as suas ações. Quem não muda as suas ações, não se arrepende. Pode ter qualquer coisa, medo do pecado, remorso, mas quem não muda as suas ações, de fato, não se arrepende. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também odeio. Esse versículo aqui dá pano para manga. Quem são esses nicolaítas, pastor? Será que são extraterrestres? Será que são filósofos? Enfim, na verdade, posso dizer para você com garantia que ninguém sabe. A grande possibilidade, a maior possibilidade de ser, era um grupo de um homem chamado Nicolau, ok? E essa pessoa era uma pessoa partidarista que trazia problema e tumulto na igreja. Então, é uma interpretação mais segura que a gente pode ter e mais usada pelos estudiosos da Bíblia. Então, essa igreja, ela não suportava partidarismo, Verso 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Quem não tem, não escute. A palavra de Deus é para quem tem o quê? Ouvido. Para quem quer, para quem deseja ouvir. Escuta a palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça, escute o que o Espírito diz às igrejas. E é o Espírito que fala às igrejas. O que Jesus está dizendo? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida aparece aqui em Apocalipse. Ela sai lá de Gênesis, some, desaparece na história da Bíblia. E ela vai chegar agora aonde? Aqui em Apocalipse. Jesus está dizendo o seguinte, que o paraíso é a nossa casa, da onde a gente nunca deveria ter saído. Então, na verdade, nós não estamos indo para o céu. A gente está voltando para casa. De uma casa onde nós nunca deveríamos ter saído. Saímos do paraíso por rebeldia. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, para que através da cruz pudesse abrir um caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o próprio caminho, na verdade, para que a partir do caminho de Jesus nós pudéssemos retornar para a nossa casa de onde a gente nunca devia ter saído. Por isso que a gente vai voltar ao paraíso, ou seja, o vencedor, Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está onde? No paraíso de Deus. Então, a esse vencedor. Quem é o vencedor? Esse vencedor, ele vai vencer pelas suas forças? Não. Ele vai vencer pela sua vontade própria? Não necessariamente. Soberania de Deus, lembra lá? É Deus que vai botar vontade no coração desse camarada, dar força para ele perseverar, para que um dia ele volte ao paraíso e coma da árvore
da vida. Louvado seja Deus, porque a nossa vitória não é em nós, a nossa vitória é em Jesus Cristo. Amém? Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo de Esmirna, escreva, Essas são as palavras daquele que é o primeiro, lembra lá? O último, alfa, ômega, lembra do alfa e do ômega? Este é o primeiro e o último, primeira letra do alfabeto, a última do alfabeto, tudo que está no meio, que morreu, tornou a viver. Ele vai falar para Esmirna, mais uma vez, gnosco, conheço você na sua intimidade, como ninguém pode conhecer. Assim como um marido ou um cônjuge conhece o seu cônjuge na intimidade, assim também eu te conheço na sua intimidade. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo amantes, ou melhor, sendo antes sinagogas de Satanás. Havia ali judeus que, na verdade, não iam para as sinagogas para poder cultuar ou poder ler a Torá ou adorar o único Deus vivo, mas existiam ali pessoas que, de fato, eles praticavam ali obras do próprio diabo, e essas obras, ao que tudo indicam, eram aflições contra a igreja de Esmirna. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha que interessante, né? Lembra lá daquele slogan, que agora acho que não tem mais, né? Na minha época de jovem, tinha um slogan aí de uma igreja: pare de sofrer. E Jesus está dizendo o seguinte aqui, ó. Parece até irônico, né? Se não fosse triste. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. A verdade, meus amados, o slogan de uma igreja bíblica é o seguinte: venha para cá e comece a sofrer. Esse é o verdadeiro slogan de uma igreja bíblica. E Jesus está dizendo o seguinte: por que isso tudo? Cadê aqui? Verso 10 ainda. O diabo lançará alguns de vocês em prisões para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. A NVI aqui está falando 10 dias. Outras versões não dão necessariamente esse período, mas enfim, sigamos em frente. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem que dá a coroa da vida? Jesus. Não conquista, perceba lá, é ele que dá a coroa. E que coroa é essa? A coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Olha, agora a igreja de Esmirna está recebendo a revelação de Jesus dizendo o seguinte: eu sei que a coisa aí está feia, eu sei que a coisa aí está difícil, quero dizer que vocês não têm que ter medo porque a coisa vai piorar. Imagina, pastor, eu quero uma promessa aí, pastor, quero que o senhor profetize sobre a minha vida. Imagina se eu abro o Apocalipse capítulo 2 e começo a ler o texto de Esmirna para a pessoa que me pede isso. Olha, conheça as tuas obras. Eu sei que você está quebrado, eu sei que muita coisa difícil está acontecendo na sua vida, mas você ainda vai sofrer durante 10 dias. Você vai ser preso e você vai ser jogado na prisão. Imagina isso. Terrível, né? Mas o texto está dizendo para aquela igreja deveria perseverar, porque a coroa da vida dela estava na mão de Jesus. Então, vocês percebem que Jesus Cristo está trazendo para essas igrejas da Ásia, a gente falou de duas igrejas aqui, a igreja de Éfeso e de Esmirna, ele está trazendo aqui uma palavra à igreja de perseverança durante essa tribulação. Eu vou usar aqui a palavra pequena, né? Durante essa pequena tribulação, ou seja, essa tribulação comum, né? Vou dizer aqui, comum da vida, não a grande tribulação, mas Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês estão sendo perseguidos, eu sei que a coisa está feia, persevera aí, volta ao primeiro amor, ok? Pratica as boas obras, muitos de vocês serão lançados em prisões, porque vocês estão anunciando o evangelho. Pedro está preso até por conta disso, mas persevera, porque ao vencedor eu darei o quê? A coroa da vida. Jesus está apontando para o futuro e não para o presente. Ele não está dizendo: fica firme,
E logo, logo vai passar essa perseguição do imperador, de César, de Domiciano. Vai passar isso e vocês vão viver um eterno sábado na igreja, fazendo feijoada, cantando louvor. Você vai ver que vai ser uma bênção. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo o seguinte: vocês perseveram aí, porque eu vou dar a coroa da vida eterna para vocês. E aonde? Lá para Éfeso a gente tem a pista. No meu paraíso. Lá vocês vão comer comigo da árvore da vida. Ou vocês vão se nutrir da árvore da vida. E o vencedor vai estar comigo lá no dia. Vitória para mim, vitória para você que tem Jesus Cristo como Salvador. E a gente insiste em se apegar em problemas daqui. Eu fico até envergonhado, sabe? Eu vou falando aqui, o Espírito Santo vai falando comigo. E eu vou ficando envergonhado de muita coisa que eu pensei hoje, de que eu pensei ontem, muita preocupação que eu tenho para amanhã. Aí o Espírito Santo, né, ele vai ministrando no meu coração e dizendo: pastor, olha para o céu, olha para frente, a sua casa não é aqui na terra, olha para o céu, olha para frente. E às vezes a gente se sente envergonhado quando a gente vai estudando a Bíblia. Né? Na verdade, porque Deus é esse Deus que pede para que a gente olhe para cima, não olhe de forma vertical, mas que a gente tenha uma perspectiva horizontal da Bíblia. Amém? Você viu aí, rapaz? Você orou e não é que a live saiu mesmo? A gente está aprendendo, né? Que Deus abençoe a sua vida. Tem pergunta aí, meu bem? Tem um monte, né? A Neide tem duas perguntas? Ela falou que hoje o diabo está aqui. Sim, Neide, o diabo está livre. Quando eu digo livre, ele está atuando na terra de acordo com as limitações de Deus. O diabo não está no inferno, o diabo não está acorrentado, ele está trabalhando, ele está atuando. Porém, ele atua de forma limitada. A gente pode lembrar daquele diálogo entre Satanás e Jó. Fica aqui uma propaganda que a gente está falando lá de Jó nos domingos. Então o diabo, sim, ele está solto. E está solto por quê? Porque ele tem força para medir com Deus? Não. Está solto porque Deus quer ou permite. Aí você pode escolher a palavra que você desejar, mas a verdade é uma só. Ele está atuando hoje de forma limitada. Sim, meu bem. Quando Satanás que vem de perambular pela terra, pensando nisso, ele não está lá no inferno, e sim os anjos caídos aqui na terra. Isso. Ou entendi errado? É isso aí, a Nicé está fazendo um comentário da Neide, que é exatamente, a Neide está comentando o seguinte, né? Que conforme o livro de Jó fala, o diabo está perambulando pela terra, está dando o seu rolezinho aí, de vez em quando faz uma estrepulia aqui, uma estrepulia lá, mas tudo isso dentro da limitação que Deus colocou para ele. Inclusive, ele não está no inferno, ele não está acorrentado, ok? O juízo do diabo já está sobre ele, do ponto de vista eterno, ou escatológico. Mas muitas coisas vão acontecer de derrota final na vida do diabo quando? Lá no final, porque está escrito na profecia, porque é assim que tem que ser, né? Então, o destino do diabo já está traçado, né? Se você acredita em destino do diabo, se você acredita em destino, nessa questão do diabo, deve acreditar mesmo. O diabo, ele é irredimível. Jesus não vai salvar o diabo. Por quê? Porque já está escrito que lá no final ele vai perecer, né? Então, o diabo, conforme a Neide muito bem disse, e conforme a Bíblia também diz, ele dá uma rolezinha pela terra, perambula por aí, dentro das limitações de Deus. A gente vai ver, inclusive, que alguns demônios, eles estão presos de fato, ok? E eles vão ser soltos no momento da grande tribulação. Então, existem o diabo solto dentro das suas limitações, todos os demônios hoje, os anjos caídos também, que estão soltos, eles atuam dentro das suas limitações, porém, há alguns demônios que de fato estão presos, acorrentados. Eles estão presos, sem exercer o seu ministério satânico, demoníaco, e eles serão soltos
na grande tribulação, quando Jesus, antes de Jesus vir para botar para quebrar, Jesus vai abrir esse ambiente, né, que esses demônios estão presos para poder soltá-los para ele atormentar a terra. Então, queridos, esse papo de que vai melhorar, de que a ciência vai progredir, a ideia que o iluminismo trouxe lá atrás para a gente, dizendo que a ciência vai resolver todas as coisas, conversa fiada. O mundo vai de mal a pior. É o que o livro de Apocalipse diz pra gente, né? Então segura a tua coroa aí, varão. Segura a tua coroa aí, varoa, para que você não perca a benção. Amém? Terminei, Gá. Tem mais uma? Tá bom. Morreram no isso dormem no quero dizer, salvos em Cristo. Ok. A Nicéia está fazendo uma pergunta da Tavinha. Se aqueles que morreram em Cristo estão vivos, se dormem no Senhor. Ok, uma pergunta importante. Vamos lá. Lembra lá do Hades, daquela teologia do povo hebreu? O que era o Hades? Local de habitação dos mortos. Se a gente lê lá o livro de Salomão, o próprio livro dos Provérbios, principalmente, algumas passagens do livro de Salmos, a gente vai ver muita sabedoria, muitos homens, ou seja, essas pessoas que escreveram esses livros, dizendo, olha, quem dera eu estar lá no Hades, né? Porque lá não tem trabalho, lá não tem sofrimento. Então, essa ideia de que morrer não tem sofrimento, e depois começa a ter sofrimento e começa a ter bênção, isso foi sendo desenvolvido na teologia hebraica. E aí a gente tem a revelação completa hoje, graças a Deus, porque a gente tem o Novo Testamento. Aí a gente tem uma visão maior sobre isso. Mas vamos lá. Hades, para o povo hebreu, no tempo de Cristo. No tempo de Cristo, ok? No tempo de Cristo. Quando Jesus conta a história de Rico e Lázaro, no Hades, ou no Seol, como algumas traduções trazem, é um local de habitação dos mortos. E nesse local de habitação dos mortos, de um lado lá está as pessoas que estão morrendo em aflição. Lembra lá do rico? O que o rico está fazendo lá? O camarada está sofrendo, ele está gemendo. E aí o que ele tem? Ele tem sede, ele está em aflição. E aí ele olha do outro lado do Hades, vamos imaginar assim, não é necessariamente isso, mas para que a gente tenha alguma ideia didática aqui, né? Os teólogos de plantão que me perdoem, mas para que a gente tenha alguma ideia didática aqui, senão a gente não termina a live. E aí o Lázaro, ele olha para o outro lado do Hades, desse local de habitação dos mortos, que é dividido em 2 compartimentos, né? É uma explicação um pouco chula, mas é isso, a gente pode afirmar. E aí ele vê quem lá? Ele vê o rico, desculpa. O rico está sofrendo e ele vê o Lázaro. E aí, Lázaro está no seio de quem? De Abraão. Olha só, não é uma parábola, é uma história. Porque tem nomes, tem pessoas reais, inclusive Abraão está lá. E Lázaro está lá curtindo o paraíso com Abraão. Então esse lado que Lázaro está, esse lado que Abraão está, é o lado do paraíso que está dentro do Hades. E o outro local, poderíamos dizer que é o inferno, que está o rico. Então o Hades, nessa perspectiva, ele contém o inferno e ele contém o paraíso, ok? Quando as pessoas morrem, segundo essa própria história ali no Evangelho de Lucas, que Jesus diz, essas pessoas já estão conscientes no mundo do além lá. Elas já estão conscientes. Rico está consciente, ele está com sede lá. E Lázaro também está curtindo a brisa lá com Abraão. Eles estão bem, estão conscientes. Ok? Então, quando as pessoas morrem, hoje, as pessoas já estão sofrendo naquilo que nós chamamos de inferno. Conscientes, elas estão sofrendo. Elas têm consciências de quem elas são e têm consciências do porquê estão lá. Elas estão conscientes, sofrendo no inferno. Quem morre em Cristo não está dormindo. Quem acredita que dorme assim, esse soninho até Jesus Cristo voltar, essa é uma teologia que os mormons difundem bastante, algumas outras
seitas, né? Às vezes eu tenho alguma dificuldade aqui para não tentar ofender, mas não tem outra palavra. Algumas outras seitas que difundem, né? Que é e isso surgiu no catolicismo antigo, enfim, dentro lá do limbo, enfim, mas o que importa dizer é o seguinte: não estão dormindo. A palavra dormir, quando o apóstolo Paulo se refere, olha, não fiquem tristes com os que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não quero que vocês fiquem tristes quanto aos que dormem. A palavra dormir é uma figura de linguagem, olha o contexto aí. É uma figura de linguagem, é um eufemismo. É a mesma coisa quando a gente chega para a mamãe ou para o papai e diz o seguinte: olha, o vovô foi recolhido pelo Senhor. Morreu, né? Aí a gente traz ali uma poesiazinha para vovó e vovô não fica muito triste, entendeu? Olha, ele foi dormir com o Senhor. Tá, dormiu com o Senhor, mas morreu, entendeu? Vai ser enterrado lá no cemitério da Vila Formosa, não tem jeito, vamos ter que chorar. Aí a gente traz essas palavras um pouquinho coloridas para poder tirar o peso da gravidade da morte. Então, quando o apóstolo Paulo usa que os crentes em Cristo dormem em Cristo, ele está dizendo, ele quer tirar de foco a morte. Ele não quer dizer que dorme sono, mas ele está querendo tirar da foco morte. E lembrar que o livro de Apocalipse a gente vai ver isso, né? Se eu não me engano, ali no Apocalipse capítulo 7, que os salvos em Cristo já estão clamando ali, louvando ao Senhor, e a gente vai perceber na carta de Filipenses que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu queria estar morto, ou seja, dormir com Cristo, porque para mim era melhor. Havia uma expectativa em Paulo de morrer. Pense, que é só crente mesmo para ter essas ideias na cabeça, né? Só crente mesmo que gosta de morrer. Porque ele sabia que se ele morresse, ele estaria com Cristo. E quem quer morrer para dormir? Não, o apóstolo Paulo não estava querendo morrer para dormir porque ele estava cansado da vida, né? Ele estava querendo morrer para poder estar com Cristo logo. Então o apóstolo Paulo não está jogando a sua vida consciente com Jesus para o futuro. Ele está jogando a sua vida consciente com Jesus logo após a morte, porque ele sabe que logo após a morte ele se apresenta para Cristo e ele está em atividade. Nesse exato momento, a igreja de Cristo, essa igreja universal, melhor, essa igreja espiritual, né? Essa igreja desses irmãos que morreram com Cristo agora, nesse exato momento eles estão trabalhando duro para o reino e felizes da vida. Louvado seja o Senhor. Acho que é isso, né, meu bem? Amém. No meu relógio aqui é 21h22, passamos do horário. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Antes de fechar, quero lembrar você que o livro de Apocalipse deve produzir no seu coração esperança de vitória, esperança de você receber a coroa da vida. Eu sei que é difícil, para mim também é difícil, mas Deus ensina pra gente. No seu texto, ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, na igreja de Esmirna e na igreja de Éfeso, que nós precisamos perseverar na graça, porque a vitória já é nossa e a coroa da vida eterna nos espera. A gente precisa olhar para o futuro, porque daqui a pouco a gente fecha o olho e não está mais aqui. Assim como João sabia que poucos anos na frente ele morreria. Então, a gente precisa ter esperança no Senhor, porque quando a gente fechar os olhos aqui, a gente vai abrir os nossos olhos com o Senhor e receber a coroa. Olha só, além de ir para o céu, vamos receber coroa, hein? E você vai conhecer a árvore da vida. Já parou para pensar nisso? Você vai ver a árvore da vida. Olha que bênção! Olha, você nunca imaginou isso, né? Mas você vai ver um dia, vai conhecer. Fala assim, essa aqui que é a árvore da vida de Adão e de Eva. Ela vai estar lá esperando você, para você poder desfrutar de um pedacinho do seu fruto. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos deste. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a perseverar. Obrigado por esse momento, ó Deus, que o Senhor dá diante da Tua palavra, Pai Santo. O Senhor é bom para conosco, o Senhor guarda os nossos corações. Ser conosco com os nossos medos, dá-nos esperança do dia do amanhã. Em nome de Jesus, nós nos despedimos em oração com os nossos corações enriquecidos, ó Pai, pela Tua palavra. Amém.
A gente sabe que tem mais pergunta, o tempo não dá para a gente responder tudo, então a gente volta na quarta-feira respondendo mais. Amém? Deus abençoe essa vida.